Quando a gente pensa em educação financeira, o que vem à cabeça? Planilhas, gráficos, talvez? Bom, hoje a gente vai deixar isso um pouquinho de lado. Vamos descobrir juntos como a forma com que lidamos com o nosso dinheiro pode, de verdade, ajudar a construir um mundo melhor. Pois é, a verdade é que educação financeira vai muito, mas muito além de só pagar as contas em dia. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento sustentável, para impulsionar a economia e até para a transformação social. É sobre isso que a gente vai conversar. Para a gente entender esse impacto todo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e redefinir o que de fato significa ter saúde financeira. Sabe, aquela visão mais antiga sobre o assunto? Ela é um pouco limitada. Não se trata só de economizar ou de investir, mas de entender o papel que o dinheiro tem num contexto bem mais amplo. O ponto central é esse tripé aqui: a atitude que temos com o dinheiro, o nosso comportamento no dia a dia e, claro, o conhecimento que a gente aplica. É a soma desses três fatores que levam a decisões financeiras que são, de fato, sólidas e conscientes. E essa ideia ilustra perfeitamente a importância de começar cedo. Como a professora Ducinelli Regis Botelho destaca, quando a educação financeira faz parte da vida desde a infância, ela acaba moldando adultos com uma relação muito mais saudável, sabe? E mais significativa com suas finanças. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco. Vamos ver como essa habilidade, que começa no individual, vira um combustível para a economia inteira, principalmente para o grande motor do empreendedorismo. Pensa comigo. Gerenciar o caixa de uma empresa e o orçamento de casa são coisas mais parecidas do que a gente imagina. Os princípios de planejar, investir, controlar dívidas são exatamente os mesmos. Aliás, a falta de domínio sobre isso é uma das principais razões pelas quais muitos pequenos negócios, infelizmente, não sobrevivem ao primeiro ano. E por que isso é tão vital? Porque olha só, no Brasil, mais de 90% das empresas são pequenos negócios. Elas são a verdadeira espinha dorsal da nossa economia. Então, quando uma pessoa que empreende tem uma base financeira forte, ela não está só cuidando da própria empresa. Ela está, na verdade, fortalecendo a economia, gerando empregos e ajudando a construir um crescimento mais estável e sustentável para todo mundo. Mas essa conexão não para por aí, na economia local. Vamos levar essa ideia para um nível ainda maior e ver como a carteira de cada um se conecta com os objetivos de desenvolvimento do mundo todo. A ligação entre ter uma população com boa noção financeira e as metas globais de sustentabilidade, como aquelas definidas pela ONU, é super direta. Uma população que entende de finanças é um ingrediente-chave para um planeta mais sustentável. A educação financeira ajuda diretamente em vários objetivos de desenvolvimento sustentável, que é aquele plano de ação global da ONU para um futuro melhor. Ela ajuda a erradicar a pobreza, promove a educação de qualidade, impulsiona o crescimento econômico e, olha que importante, ajuda a reduzir as desigualdades. Cada decisão financeira consciente nos aproxima um pouquinho dessas metas. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é que a educação financeira vira uma ação social direta? Vamos dar uma olhada num exemplo bem concreto e inspirador. Imagina só ter o poder de decidir para onde vai uma parte do seu imposto de renda, direcionando ele para projetos que impactam a sua própria comunidade. Parece bom, né? Pois é exatamente isso que acontece lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A campanha Imposto Solidário é um exemplo perfeito de educação fiscal na prática, transformando contribuintes em agentes de mudança social. O mecanismo é simples, mas muito poderoso. As pessoas podem escolher destinar até 6% do imposto de renda devido para fundos e projetos sociais locais. E o melhor, não custa nada a mais. É só redirecionar um dinheiro que já seria pago de qualquer jeito. Isso dá ao cidadão uma voz direta sobre como sua contribuição melhora a comunidade, seja apoiando crianças e adolescentes ou cuidando da população idosa. É a cidadania fiscal na sua forma mais pura, de verdade. Bom, ao longo dessa nossa análise, a gente viajou de uma simples decisão financeira pessoal até o impacto que ela pode ter na sociedade inteira. Agora, vamos conectar todos esses pontos. A gente viu como uma boa gestão pessoal, que está simbolizada aqui por coisas como moedas e gráficos, está totalmente ligada ao bem-estar de todo mundo e a um planeta mais sustentável, representado aqui pela comunidade e pela natureza. O micro e o macro, eles andam juntos. O ponto crucial é este. A grande transformação começa pequena. Ela começa com uma única pessoa decidindo consumir de forma mais consciente, ou poupar para um objetivo, ou, como a gente acabou de ver, destinando seu imposto de um jeito solidário. E essas pequenas ondas, elas vão se somando. Elas fortalecem um pequeno negócio,
que gera um novo emprego. Elas financiam um projeto social que ampara uma família. Juntas, elas constroem um mundo com mais oportunidades, com mais equilíbrio. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A educação financeira, no fim das contas, nos dá poder. O poder não só de mudar a própria vida, mas de ser parte da construção de um futuro melhor para todos nós. A pergunta que fica é: como usar esse poder?